Pessoal, como eu falei, sobre o coletivo de autores, que vem a relacionar também algo importante que nós temos que entender. Eu até hoje, em conflitos, em diálogos, que a palavra autos é a palavra que significa ginástica. É uma ginástica localizada. É uma linguagem local inserida, ligada a uma comunidade. O que significa ginástica? Ginástica ou seja, é a arte de exercitar nu, ou seja, muitas vezes sem roupa. Por quê? Se nós olharmos alguns autores como Leonardo da Vinci e algumas coleções campo do magistério, a arte de nua teve vários homens repercussores ligados à inteligência pictórica. Já mostrei até aqui um livro aqui de uma senhora ligado adepta a uma religião, que é difícil nós falarmos sobre questões de nu. Eu lembro uma vez que é lógico que eu discutindo que eu tenho que ler alguns livros que destacam essa questão, que o próprio autor ligado à ginástica para todos, que começou desde a época da Alemanha, um grande empreendedor que integrou esse campo de hierarquia, porque ligou a classe comunista e a classe socialista capitalista, porque capital muitas vezes é a questão que nós vamos ver o que nós queremos também, né? E também tem que ter um campo de empreendedorismo entre o seu ser, entre o belo e os campos óperos ligados à motricidade humana. Então, quando eu falo sobre ginástica localizada, que eu gostava de tal, até hoje eu estava falando com senhores e senhoras sobre essas frequências, nos mostra todos esses livros, né, que é a arte de exercitar, a arte de vincular fatores importantes à nossa vida diária. Entre essa mutaciência, uma pedagogia que venha ter mutações. Embora a própria pedagogia, há um pedagogismo, na própria pedagogia há um campo de exercitar a própria filosofia, que é o próprio esporte. O próprio esporte não vai haver, um campo filosófico, uma ciência que venha desfazer desvínculos entre outras disciplinas. Aí nós perguntamos, quem está mais nu entre essas questões? Não estou falando de hebraico, origem hebraica, nu, né? Ou seja, origem grega, latim, porque estão associadas à linguagem também do povo brasileiro, ok? Irlandesa, outros idiomas, segundo Aristóteles. A ginástica local ela é enuante em algumas casas, né, que vai colocar fatores de referências importantes. Embora se nós olhamos a arte plástica relacionada ao corpo e à sua escultura, nós olhamos, como eu falei sobre Mente Brasil, alguns filmes brasileiros, e nós sabemos que alguns autores colocam o Brasil como um lugar que houve um anuar muito grande entre a maneira de exercitar e a localidade de pesquisar entre essas disciplinas e núcleos interdisciplinares, entre a profissão e o profissionalismo. O próprio profissionalismo há uma cooperação. E aonde há uma cooperação, há uma competição. Mas aonde há uma competição, também há hierarquias ligadas a abordagens, ligadas a outras maneiras metódicas de dizer. É difícil dizer uma só abordagem, porque no ensino e aprendizado vai haver o que? Pluralidades. É lógico que se eu falar algo que seja singular na primeira pessoa, fica uma dificuldade muito grande, porque vai haver um desrespeito em questões de composição corporal, porque ocorrem instabilidades e instabilidades. É lógico que nós temos um coração. Nós falamos sobre alma, espírito, ligado às origens, coração. Agora, quando você fala espírito, ou seja, demonstra também uma questão como é que você vai colocar convenientemente do jeito que você acha e a crença que você tenha. Quer dizer que a ginástica para todos coloca essa pluralidade. Por isso que a gente fala aqui sobre respeito corporal, ok? Tem vários livros, é lógico que aqui não tem da Constituição, mas tem o Dicionário da República, né, que eu depois vou ter a expor, que demonstra as questões de um campo crônico ou diacrônico, campo cronológico, porque a palavra crônico está ligada a crônicas. E muitas vezes uma dor crônica pode realizar em fatores importantes que você vai lembrar da própria
vida e da própria história que aconteceu, que se incentiva no campo da sarcopenia, aonde a dor há uma história. Agora, quando é só história, porque muitas vezes já está o quê? Debaixo do chão, ou já perdeu a sua esperança. Mas quando você fala que não, há história ainda, há uma existência, então há pesquisa. Mas a própria pessoa que muitas vezes já foi, ou morreu, ou faleceu, não tem como ter faculdade, porque isso vai ser referências. Agora, é lógico que as referências são campos de motricidades epistemológicas. Motricidade eu coloquei. Por que eu coloquei motricidades? Eu tinha medo de colocar motricidades. Agora eu estou colocando motricidades porque está havendo várias outras repercussões ligadas no canal, ligado às questões que tinha uma preocupação de colocar motricidade, porque ligado à fisiologia humana também que tem destaque. Quando eu faço fisiologia humana, eu faço sobre gente. É igual uma farofa que eu lembro em épocas atrás, quando meu pai e minha mãe veio para o Espírito Santo, morava aqui já, né? O pai deles, que vieram para cá, o pai e a mãe deles vieram para cá, eram da Bahia, ou seja, lá do lado do norte. O que acontece? Nós levávamos farofa com galinha, e o ônibus ficava cheio. E meu pai era motorista, ele começou em 78, a carteira de motorista, de caminhoneiro, 78, para chegando aqui, e coloca também algumas histórias de algumas revistas, como a Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Chegávamos lá, tinha época que tinha arrastão, e cheio de gente lá. Às vezes as pessoas que eram bem feitas eram as pessoas das classes altas, e as mal feitas eram as classes baixas. Por quê? Elas falavam mesmo, expressavam o que queriam. Hoje tem uma delegação muito em questão em tona que está um corpo nu, uma ginástica cultural, que tempos atrás eu fui na casa de uns colegas e parentes que pediram para fazer uma temática ligada, negócio de algo de Deus, encontro com Deus. Eu falei, ginástica, todo respeito, ginástica, aleluia, ginástica, júbilo, alguma coisa assim. Por quê? Que demonstra que todos têm que, ou seja, participar ali. Quase todos. O quase é físico, o quase é social, o quase é biológico. Então, o quase fica essa questão entre o ser humano, essa mistura que tem ligada à corporeidade. Então, estrutura, corporeidade e motricidade humana. Eu coloquei aí esses temas. Então, nos coloca maneiras que venham a compor o corpo orgânico intraplanetário. Vocês viram que eu coloquei aí, ó, motricidade humana intraplanetária. Que barulhão, é lógico que eu não coloquei, tá, com jaleco, em questões de pedagogia e didática administrativa ligado aos cursos e às habilitações. Mas como você é criador de conteúdos também, é lógico que a pessoa vai ver. Tem que ler, reler e depois haver debates em bancas para diagnosticar. Como eu falei, venha contestar, venha interpretar e venha compreender para ter uma análise que venha melhorar a própria educação física. Se houve melhoras no MEC, não foi por causa de mim, não, pessoal. Entre o corpo, meu corpo também, há vários corpos, como as abelhas, por colocar de exemplo, um inseto, ou seja, que muitas vezes tem um sabor de mel. Entre esses sabores tem o quê? A essência do movimento. Quando as próprias abelhas começam a movimentar, vai haver uma motivivência para outros movimentarem também. É lógico que quando você começa a movimentar, há um campo articular que vem a desenvolver, ou seja, um estímulo. Toda teoria tem uma resposta, mas tem que haver um estímulo. Embora eu coloco resposta, porque muitas vezes tem pessoas que não podem responder por si mesmo e ficam nesse campo de manipulação. Mesmo assim, não respondendo, há uma maneira ligada à própria maneira de evangelizar. A palavra evangeliza significa o quê? Boas novas. Essa era a minha preocupação doutrinária, litúrgica, eu falava aqui em questões de ginástica cultural. Estamos nus diante de boas novas. Pode ser qualquer tipo de religião, típica, local ou extremidade. Eu coloquei ginástica cultural, porque motricidade humana, para ver, pesquisar e buscar referências. Se dizer que não posso, então vou colocar evangelista. Professor meu aí, Alexandre Evangelista, ligado às questões de treinamento esportivo. Coloca evangelista, aí vocês possam colocar e pode citar ele ligado ao treinamento esportivo, ligado aos doutores da teologia e outras áreas aí, ok? A gama filho. Por isso que eu coloco algumas questões importantes, campos diacrônicos, que venha diacronizar, expor, ter uma intencionalidade. Esses campos de exportação e importação ocorrem